Olá, Bernardo, boa noite. Boa noite, galera. Tudo certinho? Concurseiros e concurseiras. Ótimo, boa noite, Elaine, tá mandando no chat aí. Então, boa noite, pessoal. Que honra ter vocês aqui, né, para nossa conversa, esse bate-papo de um assunto que é tão importante, que é a ansiedade com o concurso público. Então, vamos aguardar uns 2 minutinhos, né? O pessoal está entrando ainda, para a gente poder começar a nossa live, tá ok? Show de bola. Vamos lá. Ótimo. E aí, Bernardo, tá tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Muito animado para poder passar um pouco assim, né, do nosso conhecimento, das nossas experiências, que afinal, né, Thaís? Nós somos concursados e quem é concursado jamais deixa de ser concurseiro, né? É uma, Exatamente, é uma luta. exatamente, isso mesmo. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam muito, muito bem-vindos a essa live. Priscila, boa noite, Márcia. Priscila é minha namorada, Thaís. Ê, coisa boa, isso mesmo, prestigiando, tá certo. É isso aí, né? Tem que ser. Maravilha. Então, aqui a gente pode ir começando, né, Bernardo? E ao longo do tempo aí, da nossa noite, o pessoal vai entrando. Então, vamos Sim, começar. sim. Olá, Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos, né, à nossa live de hoje, que é uma live super importante, que nós vamos falar sobre ansiedade e concurso público. Falar um pouquinho sobre essa relação, sobre dicas de como Voltou. assim, Voltou. pouquinho sobre como diminuir também essa questão da ansiedade no dia a dia, né, na preparação do concurseiro. Então vai ser um bate-papo bem legal e no final a gente ainda vai trazer um presentão para vocês que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no dia a dia de vocês. Então, para começar, né, meu nome é Thaís Silva, eu sou mentora em concursos públicos, já estou nessa caminhada do concurso público há alguns anos, cerca de 4 anos, e por acreditar que qualquer pessoa pode passar em concurso público estudando de forma focada, organizada e direcionada, é que eu resolvi me tornar mentora. E a partir daí, eu venho trabalhando de uma forma muito bacana junto aos meus alunos, junto aos meus mentorandos, para que eles conquistem a melhoria do desempenho e, posteriormente, conquistem a aprovação. Então, essa é a minha apresentação. Gostaria de te pedir também, Bernardo, para você se apresentar um pouquinho, falar de onde você é, o que você faz. Então, como né, algumas pessoas aqui que me seguem, outros que não me seguem, eu sou do estado do Rio, do interior do estado do Rio, próximo da divisa com Minas aqui. A Thaís até conhece, né? Muriaé aqui próximo, né, Thaís? Sim. Tenho 30 anos de idade. Como nós falamos no início, né, eu sou concursado, eu sou servidor público municipal, numa prefeitura aqui próxima da minha cidade, no município de Porciúncula. Também atuo como, né, sou formado, na verdade, em engenharia mecânica, mas o cargo que eu exerço na prefeitura não é o cargo de engenheiro, eu trabalho na procuradoria do município, então, assim, eu fiz um concurso e não atuo na minha área, né? E hoje, atualmente, eu comecei a me dedicar para mentorias em meditação guiada, porque eu vejo a necessidade muito das pessoas em trabalhar os seus transtornos, trabalhar a sua ansiedade, seja qual for o tipo, né, de transtorno, pelo relaxamento, pela respiração. É fundamental a pessoa aprender a lidar, saber que a ansiedade existe, saber que a ansiedade é um mecanismo de defesa, um estado de alerta que o corpo ativa a partir do momento que você está prestes a fazer algum desafio na sua vida. Então, eu gosto muito dessa questão da meditação, porque me ajudou muito nesse processo, então eu acredito que eu posso também colaborar muito na vida dessas pessoas, passando
tanto a questão da respiração quanto a questão do relaxamento. Então, eu me dedico para trabalhar com essa questão da meditação guiada. Maravilha, maravilha. E aí você já começou a tocar um pouquinho, né, no nosso assunto da live. Então, a gente introduzir, né? Como que é essa relação? Gostaria de saber de você inicialmente. Depois eu vou falar um pouquinho também da minha experiência, da experiência dos meus alunos. Como é para você essa relação de ansiedade com o concurso público? Como é que você vê isso, ansiedade com o concurseiro aí no dia a dia? Eu vejo da seguinte forma, né? O concurseiro, quando ele se define, quando ele se apronta, né, decide na vida dele que quer fazer concurso público, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é um estilo de vida. Né? É um estilo de vida que ele assume. A outra coisa é o concurso público em si, ele não depende somente dele quanto à realização, porque tem toda uma questão política, tem toda uma questão social que envolve muito isso. E o que mais nós estamos vivendo é momento de pandemia. E esse momento de pandemia é uma situação que traz muita ansiedade, muita preocupação, muita angústia para essas pessoas, sendo que durante essa pandemia, os dados em procuras por ansiedade, devido ao aumento e as pessoas precisando fazer alguma atividade de meditação, alguma atividade que pudesse espairecer a mente, aumentou absurdamente. Então, assim, as pessoas começaram a perceber a necessidade. Então, não acredito, eu não duvido que o concurseiro também fez muitas essas pesquisas. E aí você tem muitas questões como reformas políticas, a reforma administrativa, isso interfere muito no ambiente do concurso, porque é uma indecisão, é uma incerteza, e isso já gera em si a ansiedade, porque já é algo futuro. Então, são diversos fatores externos que o concurseiro ele tem que lidar para que ele possa manter o foco, manter a concentração e saber que é uma luta diária. Mais do que isso, também é saber escolher o cargo, porque às vezes a pessoa fica ansiosa do tipo, eu vou escolher um cargo que me paga melhor financeiramente. Mas às vezes não vê se tem a compatibilidade com o cargo, se tem uma adequação ao cargo. Então, é importante fazer essas observações, fazer todo esse planejamento, toda essa organização, para que a pessoa possa aprender a definir o que ela realmente quer, qual concurso, qual carreira que ela pretende seguir. Sim, né? Com certeza. A Valéria está mandando aqui no chat, né? Oi, gente, boa noite, direto de BH. Seja bem-vinda e muito obrigada pelo prestígio. O pessoal está entrando aí, boa noite. Essa live fala sobre ansiedade e concurso público. Nós temos aqui, enquanto convidado, o Bernard Vargas, que é mentor em meditação guiada. E quando ele coloca, né, esse pouquinho, quando você vem trazendo, Bernard, sobre essa relação de ansiedade com concurso público, é muito importante a gente entender que é normal. É normal o concurseiro se sentir ansioso. E isso vai acontecer durante todo o seu processo de preparação. Porque, às vezes, eu costumo brincar com os meus alunos. O tempo que você está preocupado, se culpando por estar ansioso, por estar angustiado, por não produzir tanto, é menos um tempo que você está estudando. Então, a gente tem até que conseguir lidar muito bem com isso. E com uma conversa anterior que nós tivemos, você justamente falou sobre isso. Sendo ansioso, tendo ansiedade, como é que eu vou lidar com isso no dia a dia? Porque quando a gente está num processo de preparação, é totalmente normal a gente estar com várias incertezas, várias inseguranças. Será que eu vou passar? E se eu não passar? E isso tudo, será que eu vou dar branco na hora da prova? Será que eu vou saber responder as questões? Então, isso tudo vem interferindo de uma forma muito negativa para o concurseiro. Além disso, as pressões externas, né? Além da pressão que eu faço em mim, a pressão que a minha família faz, que os meus amigos fazem, que o meu companheiro ou que a minha companheira faz, a pressão da sociedade em si. Então, saber lidar bem com a ansiedade no dia a dia
vai facilitar e muito o processo de preparação. Então, gostaria de saber de você, da ansiedade em si, você falou um pouquinho dos dados. Então, vejam, pessoal, como que é alarmante quando o Bernard fala que o fato de estarmos numa pandemia aumentou o número de buscas nos sites de busca, né? Tanto de ansiedade quanto também de meditação. Então, é muito interessante a gente perceber que o reflexo do meio, do social, da sociedade como um todo, também interfere no nosso dia a dia. Com certeza. Exatamente é aquilo, né? A pessoa tem que ter em mente que a ansiedade, o objetivo é aprender a lidar e fazer com que ela fique ao seu favor. Sim. Né? Você tem que fazer a ansiedade ficar a seu favor, saber que você vai ter sempre esse mecanismo, porque você está prestes a fazer um desafio, como uma prova de concurso, e saber que a ansiedade, né, saber que toda essa vida de concurseiro é uma luta diária, tem que lidar com vários fatores, tem que ter o psicológico muito equilibrado. Né? É muito importante isso. E a ansiedade bloqueia. Uma das coisas, por exemplo, que a pessoa, né, como concurseiro, precisa é clareza. Clareza para se planejar, clareza para se organizar, clareza para poder absorver todo o conteúdo, porque a mente de um concurseiro fica cheia de informações no início, porque todo um processo, né, de aprendizagem, aquele processo inicial, um processo intermediário, e depois aquele processo que a pessoa já está próximo de batendo na porta, e já está quase ali já na aprovação. Então, é uma luta, é complicado, sim, a gente sabe, mas é uma coisa normal, mas que não pode chegar a níveis extremos. O mais importante é isso. E é exatamente, né? Eu costumo até falar muito disso com os meus alunos. Que talvez você esteja ansioso e nós não vamos conseguir, de fato, arrancar essa ansiedade, mas que existem meios, mecanismos, estratégias para facilitar, para que esse processo de preparação se torne até mais leve. Quando você diz que ser concurseiro é um estilo de vida, é justamente isso. Então, pouco a pouco, nós vamos nos adaptando com essa rotina de preparação, vamos nos adaptando com os trâmites de concurso público. Então, a gente tem a dimensão que depois da prova não é o fim. A ansiedade ela vai persistir porque temos outras fases, outras etapas, até chegar ao resultado. E mesmo depois, quando a gente tem o resultado, se a gente passar ou não, mas quando a gente passa, ainda tem aquela questão: quando é que vão me chamar? Quando é que eu vou tomar posse? Então, eu sei disso porque eu lido com isso ainda, né? Já lidei e lido até hoje dos concursos que eu passei e que ainda não me chamaram. E quanto que isso pode ser frustrante e pode gerar ansiedade. Então, eu penso, se eu não conseguisse controlar minha ansiedade, como é que eu ia fazer com os concursos que eu passei em 2019? E nós estamos em 2021 e não chamou. Então, como que a gente lida com isso no dia a dia? Até queria te pedir também, se você pudesse citar os sintomas. Porque às vezes a gente não sabe, não tem a dimensão. O que é que eu estou sentindo uma coisa ruim, um aperto, uma agitação, e a gente não sabe nem conseguir explorar isso de uma forma de conseguir nos entender mesmo. Fazer essa autoavaliação e depois fazer os processos que são necessários, as estratégias para buscar diminuir também esses sintomas, esses sentimentos. Então, em relação aos sintomas, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Né? Cada organismo reage de uma forma, mas os meus sintomas assim mais comuns era respiração ofegante, né? Eu ficava com uma respiração muito ofegante, descontrolada, ficava muito agitado, não conseguia dormir. E uma das coisas que acontecia muito comigo, que era um sintoma assim característico, que era dores na região abdominal. Aquelas dores bem fortes, com ânsia de vômito, e aí a minha cabeça trabalhava da seguinte forma: e eu não podia comer nada, porque senão eu teria alguma coisa para, né, fazer jogar.
E aí eu não precisava, né? Eu não podia ficar assim. Eu pensava, cara, se eu comer, minha cabeça já fazia assim, se eu comer, vai ter algo para ser descartado. Então, o que Sim, que eu fazia? Eu ia para uma prova, já preparado, isso aconteceu muitas vezes comigo, principalmente em concurso de Petrobras, que sempre foi um sonho meu, né, ingressar na Petrobras para dar continuidade na minha carreira, porque eu fiz curso técnico também, então depois eu quis dar continuidade na minha área fazendo engenharia. Só depois que eu mudei realmente, eu mudei a minha mentalidade, e isso é uma das coisas que acontece na nossa vida, que é, precisamos ter coragem para enfrentar, saber que a ansiedade ela vai existir, e mais do que tudo, ter flexibilidade. Porque a ansiedade também é adaptação e sobrevivência. Né? sim, Precisamos ter isso em mente também, porque se nós desejamos ter sucesso na nossa vida, se a gente deseja alguma coisa desse tipo, precisamos ter isso em mente. Então, isso me atrapalhava muito. Eu já ia para a prova já com aquela sensação de que não ia conseguir, que já não ia dar certo, e os resultados não aconteciam. sim. Infelizmente, não acontecia. Às vezes aconteceu, mas faltava. Eu já cheguei a perder prova em TAF. Não sei aí, pessoas aí que já fizeram o concurso e perder em prova de aptidão física. Eu perdi por causa disso. Eu fiquei ansioso demais para fazer prova de TAF. Então, foi muitas experiências assim que a ansiedade, eu comecei a perceber que a ansiedade estava me atrapalhando muito. E aí, depois que eu comecei um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, um processo assim de olhar para dentro, de conectar comigo, de olhar, porque às vezes a gente olha só para o externo e esquece de olhar para nós mesmos, né? Foi que eu comecei a entender, falei, gente, por quê? Eu começava a questionar, por que essa ansiedade? Por que esses sintomas? Eu ficava suado, né, sudorese, igual aquele vídeo que eu fiz do Reels, foi mais ou menos aquela ideia ali do meu Instagram ali, né, que é de forma bem humorística, divertida. Eu usei muito aquilo porque é uma coisa que acontecia muito comigo, os sintomas. Mau humor, estresse, eu ficava assim. Então, foi um processo muito difícil. Foi um processo muito difícil, mas eu não desisti. Por quê? É aquilo. Eu sentia os sintomas, eu percebia tudo que estava errado, mas eu falei, cara, não, tem como mudar isso. Tem como ser diferente. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ser o protagonista da minha vida. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso mostrar o meu valor. Eu não sou uma pessoa aqui para passar, para ser uma passagem apenas. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ter sucesso. Se aquela pessoa A, B conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não vai ser a ansiedade, não vai ser esses sintomas que vai me impedir. Então, eram muito esses sintomas que aconteciam comigo. Entendi, ótimo. Então, só voltando aqui no chat, né? Kellen mandou os melhores profissionais. Então, muito obrigada. Fico muito honrada Gratidão, de Kelly. receber, né, esse feedback. Inclusive, pessoal, quem quiser mandar perguntas, pode ficar à vontade, que eu estou acompanhando o chat. E só quando você fala, né, Bernardo, para a gente já passar para o próximo tópico da questão da ansiedade, vejam como é severo eu não querer me alimentar com medo de me alimentar e na hora da prova passar mal. Então, já projetar isso. Por isso que é tão importante e nós nunca podemos negligenciar a saúde mental. Isso é uma tecla que eu bato muito com os meus alunos. Frequentemente eu trago também esse assunto para dentro do YouTube para mostrar que cuidar da nossa saúde mental não é bobagem. E que a partir do momento que a gente consegue, assim como o Bernardo colocou, olhar para dentro, conseguir fazer autoavaliações, conseguir nos entender, perceber o nosso limite, até que ponto eu consigo ir, até que ponto não é hora hoje de parar. Até que ponto eu não preciso de uma pausa, de um descanso, de um momento meu? Então, quando a gente consegue avaliar de fato, de uma forma muito honesta e muito sincera, nós conseguimos caminhar melhor. Quando a nossa saúde mental está ok, vocês podem ter certeza, é muito mais fácil avançar em concurso público. Então, dentro da minha mentoria, e eu costumo brincar que, para além de mentora, eu acabo virando muito íntima, né? Junto com os meus mentorandos. Porque a gente acaba conversando sobre temas
extrapola o concurso público. E é isso mesmo, porque a gente é gente, nós somos seres humanos. Então tem dia que a gente não vai estar legal, tem dia que a gente não vai estar bem, tem dia que a gente não vai dar conta. E nós não precisamos dar conta de tudo. Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente tem essa noção que tá tudo bem, eu não consegui avançar hoje, nós caminhamos melhor, inclusive com menos culpa, e assim nós conseguimos avançar. Foi assim dentro do meu processo de preparação em concurso público. Foi assim que eu passei em 5 concursos públicos, tendo calma, tendo tranquilidade, parando, dando um momento para mim. Então, até gostaria de te perguntar, Bernardo, se você, durante o seu processo, teve algum momento que você viu assim, olha, agora não dá mais, eu preciso me respeitar e é melhor voltar amanhã. Como que foi isso para você? Com certeza. Depois que eu comecei a perceber que todos esses sintomas estavam sendo frequentes, sempre quando eu ia fazer prova, eu falava assim, cara, não, tá errado. Porque se eu escolhi ser concurseiro, se eu escolhi seguir essa carreira, e eu não consertar esse problema, e eu não melhorar, na verdade, esse problema, não vai adiantar, eu não vou conseguir a minha aprovação, eu não vou conseguir o meu objetivo. Foi quando, depois de um tempo, quando eu prestei esse concurso em 2019 para a prefeitura, onde eu atualmente exerço o cargo, foi que eu, já num processo de autoconhecimento, já num processo de trabalhar mais a minha mente, principalmente com meditações, eu entrava no YouTube e pesquisava vários canais de meditação. Fazia meditação guiada, principalmente, porque eu gosto muito de usar a criatividade da visualização. E, inclusive, é um trabalho que eu faço, que é meditação guiada, meditação com som, para que a pessoa possa estar consciente e visualizar o que pode estar acontecendo dentro dela, visualizar as reações, os movimentos, o coração, sentir a energia, a vibração, perceber que o seu padrão mental pode ser mudado. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber isso e os efeitos, que até então era crítico da meditação, Sim. Mas depois que eu comecei a me permitir, e a palavra é essa, se permita a esse desafio que é o concurso. Não é na primeira vez, não pode, talvez não seja na segunda, mas tenha sempre a certeza em mente que o seu momento vai chegar, com planejamento, com organização. Então, a partir desse ponto, eu comecei a perceber, cara, eu vou começar a meditar, eu vou começar a cuidar mais de mim, eu vou começar a mudar mais a minha personalidade, eu vou começar a ser uma pessoa mais bem-humorada, eu vou começar a ser uma pessoa mais amistosa, eu vou começar a ser uma pessoa diferenciada. Sim. E isso as pessoas que conviveram, que convivem comigo, que principalmente participaram desse meu processo, principalmente porque a minha ansiedade era fruto de um transtorno, né, como eu cito, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso não ia, eu falei, cara, isso não vai me impedir de conquistar os meus objetivos. Então, quando na véspera da prova, eu fiz uma meditação tipo uma hipnose. Eu literalmente, eu me permitia relaxar profundamente. Sim. E ali eu fui dormir. É isso que eu queria te perguntar, né? Você falou um pouquinho da meditação guiada, mas só para poder o pessoal entender também. Fala um pouquinho primeiro, por favor, o que é a meditação, afinal de contas, e depois o que é a meditação guiada e quais são os ganhos para o concurseiro em relação à ansiedade e a outros transtornos que podem acontecer aí no dia a dia. Então, a meditação, Thaís, é um treinamento que a pessoa desenvolve a sua mente. Um treinamento para a mente, onde ela buscará desenvolver forças, habilidades, vai aguçar a sua criatividade, vai expandir a sua consciência através de processos de respiração, relaxamento. Por quê? Se nós pararmos para pensar, a ansiedade é futuro, né? Sim. É lá na frente. Se eu, então, trabalho o presente e eu estou meditando, eu estou vivendo o momento presente. Eu estou percebendo, observando as reações que estão acontecendo no meu corpo, as sensações. Eu estou reequilibrando o meu corpo. E aí já é um pouco dos benefícios que a meditação faz. E a meditação guiada é
eu faço o próprio texto autoral, onde eu busco fazer com que a pessoa possa visualizar plenamente, né, toda uma situação, por exemplo, a meditação de ansiedade, que eu fiz recentemente, eu trabalho a pessoa de uma seguinte forma, visualizando uma luz de cor azul. Por que o azul? Porque o azul é o que dá a confiança, é o que dá a harmonia, a serenidade, a tranquilidade. Então, a pessoa, ela precisa disso nesse momento, de calma. E aí, eu falo assim, imagine que essa luz está se aproximando de você e chega ao ponto que ela penetra. Ela entra pela sua cabeça até atingir o seu sistema nervoso, o seu cérebro. E aí eu começo a brincar com todo o mecanismo de disparo de ansiedade, onde vai havendo o controle do cortisol, o controle da adrenalina, e aí imagina tudo isso. E aí as sensações de sintomas, né? O seu suor, a sua dor abdominal, a sua respiração. Então vai fazendo uma limpeza, literalmente, no organismo dessa pessoa. E, no final, eu uso muito uma frase como uma afirmação positiva. Sim. Fazendo com que a pessoa lembre sempre de que ela, a capacidade dela é do tamanho de um oceano. É algo imensurável. O ser humano, o cérebro, quando bem usado, ele é uma máquina. E nós somos seres muito complexos, né? A nossa mente é muito complexa. Às vezes a gente fala assim, nós somos loucos. A gente tem um pouquinho de loucura mesmo, porque o nosso cérebro, ele tem várias reações, né? Nós temos momentos de 0, vai de 8 a 80. Né? Então a gente às vezes está bem, às vezes está mal. Então tudo é um equilíbrio. E o que a meditação ajuda é nesse equilíbrio. E para o concurseiro, o que eu vejo importante é foco. Foco para saber o que estudar, foco para ter um planejamento, foco para ter organização, concentração. Então, a partir do momento que ele começa a observar o presente, ele começa a perceber, bom, eu estou estudando essa matéria aqui. Então, ele começa a amenizar o pensamento futuro. Porque quando a pessoa está estudando, é normal que venha pensamentos variados, pensamentos de crenças limitantes, pensamentos negativos, às vezes gatilhos que apareceram por uma experiência que a pessoa teve, do tipo, o pai falou assim, você só estuda para concurso, você não faz nada. Quantos concursos você estuda? Você só estuda, né? E aí aquele post, né? Como que é eu quando eu estudo? Aí meus amigos, aí você some. Os meus pais, aí como as pessoas me olham. Então cada um olha de uma forma, né? Quando o cara é concurseiro. Né? Realmente ela vem para desestabilizar o concurseiro, né? E isso vai gerar assim a ansiedade, a angústia, as crenças limitantes. Então, isso é muito forte, né? Tanto crenças limitantes em relação ao meu eu, como em relação ao externo, né? Então, concurso público é só para gente inteligente. Eu trouxe isso também no meu canal do YouTube. Concurso público, você tem que estudar 2 anos para você passar no primeiro. Não deixa de ser... Persistência, né? Também. Persistência. Exatamente. Então, existem alguns temas, algumas coisas que acontecem que vão interferir muito e de uma forma muito negativa no dia a dia do concurseiro, na sua preparação. E vai desaguar tudo lá no dia da prova, que é quando vai vir tudo muito mais forte. Então, por isso, quando você traz a meditação, e por isso que eu achei um tema de extrema relevância e importância para poder trazer aqui para o Instagram, justamente por isso. Nós conseguimos perceber que existem formas, estratégias que vão desde fazer uma respiração mais profunda, até mesmo respiração guiada, assim até chegar, por exemplo, na meditação. E que como essa meditação guiada pode auxiliar o concurseiro no seu processo de preparação e também no dia da prova, porque ele consegue visualizar ele fazendo a prova antes. E foi isso que você fez com os meus mentorandos, né? Então, dentro da mentoria... Só voltando, só concluindo, Thaís, sobre os benefícios, para o concurseiro eu acho importante, né? Reduz a ansiedade, reduz o estresse, por quê? Pensa, se você está relaxado, se você está consciente de como você está neste momento, você não dá espaço para um pensamento intrusivo, para um pensamento negativo. Então, você já reduz o estresse, você já reduz a ansiedade.
Uma outra coisa que pesquisadores puderam perceber, que fizeram testes de pessoas que meditam e pessoas que não meditam. A capacidade de memória das pessoas que começaram a meditar começou a ajudar muito no processo de memória e ajudou a prevenir o envelhecimento do cérebro, do envelhecimento das células, né? Então, a memória ajuda muito. O foco, a concentração. Agora, o principal. O que o concurseiro precisa? Dormir. Isso ajuda muito na melhoria do sono. Ajuda muito na melhoria do sono. É fundamental. Um descanso, uma mente relaxada, tranquila, com clareza, você se torna uma pessoa de muito potencial e, às vezes, você acaba duvidando até da sua capacidade, até onde você pode chegar. Por isso que eu uso até uma frase motivacional, que é, às vezes está difícil, você está pensando em desistir, mas quando você pensar em desistir, descanse. Por quê? Porque com o descanso, você vai ter clareza, você vai começar a organizar melhor suas ideias. Então, isso ajuda muito no processo de você estar lutando por seu desafio, por aquilo que você deseja na sua vida. Maravilha! Realmente são muitos os benefícios e principalmente são os dificultadores, né? Eu costumo rodar uma análise de perfil com os meus mentorandos e quando eu pergunto assim, qual que é a sua maior dificuldade em relação ao concurso público? Vem concentração, vem foco, vem a disciplina. E toda vez que eu pergunto, né, tem uma pergunta que eu faço de forma específica. Você é ansioso? Não teve uma pessoa que me falou assim, não. Não tem como. Todo mundo não tem fala como. que é, né? E é justamente por isso, dentro da mentoria, que eu gosto de trazer esse bônus, né? Trazer o bônus da mentoria de uma meditação guiada. Então, para os meus alunos, a gente tem essa parceria que é incrível, que dá super certo, que os alunos gostam muito, que é quando você vem trazendo esse respiro, porque é isso, é um alívio imediato e que, sendo trabalhado, pode ser um alívio permanente durante todo o processo de preparação, inclusive um alívio para o dia da prova. Então, gostaria que você falasse um pouquinho até da sua mentoria, como é que funciona na prática a mentoria de meditação guiada, o que é que você faz com os seus mentorandos, como que é isso? Então, atualmente eu tenho 3 sessões divididas a minha mentoria, mas eu já tenho outras sessões, né? Inicialmente eu faço as 3 sessões e se faz sentido para a pessoa, se a pessoa sente a necessidade de dar continuidade, eu faço as outras 3. Então eu já tenho 3 sessões. E atualmente eu estou desenvolvendo, né, cada vez mais meditações, estou evoluindo. O pessoal percebeu aí que eu comprei lapela, quem me acompanha, quem é meu seguidor, né, está percebendo isso. E eu estou com muita vontade, muita dedicação, com muita coragem, né, de investir. Então, assim, tem essa sessão que eu faço igual você, né? Eu conheço a pessoa. Primeira sessão seria um conhecimento. Eu busco explorar a biografia daquela pessoa, busco ver, assim, uma questão de trauma, de alguma emoção negativa, de alguma crença, para que já numa segunda sessão, então, assim, ela faz uma biografia de uma maneira resumida, digamos assim. Já na segunda sessão, eu uso uma sessão terapêutica, onde eu faço um trabalho de reprogramação, né? Eu uso as ideias da PNL, e dentro das ideias da programação neurolinguística, o movimento dos olhos, onde a pessoa utiliza, né? O lado esquerdo é o lado memorial e o lado direito é o lado criativo. Eu faço com que a pessoa, fazendo o movimento dos olhos, ela vai visualizando aquilo, vai descartando, vai criando um novo pensamento diante daquilo ali, e aquilo vai gerar um sentimento, aquilo vai gerar uma emoção diante daquilo que ela faz, né? E já na terceira sessão, eu faço uma meditação. Faço uma meditação levando-a por um lugar assim de paz, de tranquilidade, que é uma praia. Quem não curte uma ilha, quem não curte um local assim de paz, de serenidade, de distanciamento, né? E aí eu uso muito, eu uso músicas, e ali eu também uso ideias de reprogramação. Por quê? Porque eu peço à pessoa para que ela coloque. Escreva para mim, né? Ela vou direcionando, vou usando todo o sistema representacional do que ela vê, do que ela ouve, do que ela sente.
e aí ela vai andando por aquele momento, por aquele ambiente, e chega num local onde tem uma placa e ela vai escrever. E aí eu falo, escreva aqui 3 coisas que não faz mais sentido. Então a pessoa já vai dizendo que não faz mais sentido na vida dela, e ali acontece uma mudança depois que ela faz isso, que ela começa, que ali há uma mudança no ambiente. Tempestade, chuva, exatamente para provocar um impacto. A ideia foi exatamente isso, provocar um impacto. Por quê? Porque para mudar a mente, tem que ter coragem, né? E aí a pessoa, assim, tem que permitir e ter coragem. E aí depois eu uso o seguinte, uma vez passada essa tempestade, o mar, no caso, distribui presentes em forma de concha. E aí a pessoa abre aquela concha e começa a observar, e eu falo, o que tem nessa concha? E às vezes é uma palavra que ela precisa para ressignificar, para transmutar, para mudar aquilo que ela escreveu na areia, porque aquilo foi limpado, né? Aquilo foi feito uma limpeza, então ela começa a despertar positividade. Isso é muito importante na meditação, porque no momento como nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas estão vivendo em muita negatividade. E uma coisa fundamental na meditação é a pessoa voltar a resgatar a essência dela, resgatar o lado positivo, resgatar que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, um ser perfeito, o Criador que é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós temos o nosso lado positivo, que muitas vezes é escondido, fica meio que escondido, meio que apagado, diante de tanta negatividade que carregamos no nosso coração, que carregamos na nossa mente. E rede social, por exemplo, quando você procura informações que não vão agregar, então é fundamental você estar selecionando, né, o que você pode assistir, né? E aí, depois, desse processo, depois que ela faz, aí eu faço uma outra técnica de PNL, né, na sessão 4, que é de resolver conflitos, onde eu busco, assim, fazer com que a pessoa possa resolver os seus conflitos. Perceber que, será que vale a pena eu ficar guardando uma mágoa? Será que vale a pena eu ficar guardando um conflito de uma pessoa? Por quê? E aí, por que a meditação entra nisso? Porque não tem como, Thaís, uma pessoa prosperar, não tem como uma pessoa ser feliz, ser abundante, se ela guarda mágoas, se ela guarda ressentimentos, se ela guarda tristezas, se ela guarda crenças que não faz muito sentido na vida dela. Por quê? Porque isso drena a energia. E a meditação é praticamente o quê? Uma limpeza. É uma limpeza. O objetivo é você fazer uma limpeza da sua energia, que a gente chama de chakra, né? Nós temos os chakras. Então, a gente faz uma limpeza do nosso organismo, que é a meditação. E na última meditação, eu crio uma afirmação positiva personalizada. Né? Na quinta, eu faço uma meditação e na sexta, eu faço uma afirmação positiva personalizada. Por quê? Eu busco explorar, de acordo com o que a pessoa disse nas primeiras sessões, nas suas crenças, eu busco colocar para ela que não é aquilo, que ela não é exatamente aquilo ali, que ela não é uma pessoa fracassada, não, ela é uma pessoa que supera, ela é uma pessoa resiliente, que ela é uma pessoa de muito valor, que ela é uma força, aquela mantra que nós fizemos, né? Uma força indestrutível, protegida e abençoada por Deus, né? Uma força da natureza. Então, assim, eu busco criar palavras fortes, por quê? Qual o objetivo da afirmação positiva? Imagina que você começa a ouvir tudo aquilo que é positivo na sua mente, né? Isso entra de uma forma na sua mente que começa a ficar, né? Nós tivemos aí uma pessoa que conversou, uma cliente, que conversou comigo no dia que foi fazer a prova, ela falou assim comigo, né, a Paula, eu fui para a prova com aquilo na minha mente, e aí quando eu cheguei ali, aquilo começou a reverberar, né? E aí eu comecei ali naquele momento controlar, lidar com a minha ansiedade, comecei a realizar a prova de uma forma e ela, graças a Deus, ela conseguiu um resultado melhor do que os anteriores.
Exatamente. Paula está até aqui, né? Agradeço o prestígio da Paula, está aqui vendo a gente também. E eu gostaria de dizer, gente, olha a riqueza da meditação, né? Então, às vezes, eu já conversei e falei isso com o Bernardo de uma forma muito aberta. Quando a gente ouve falar assim, meditação, o que a gente pensa? A pessoa sentada na grama, de perna cruzada e fazendo... E a gente acredita que é isso. E quando ele vem trazendo com muita riqueza de detalhes, passo a passo do que é construído com a pessoa, vejam que a meditação está para além até do concurseiro. Ele diz respeito ao ser humano. Então, o que é que nós podemos mudar, agregar na nossa vida a partir da meditação? Então, eu acho incrível, já puxando um pouco de sardinha para o meu lado, lógico, né? Que é o lado do concurseiro. Para o concurseiro em si, tem uma grande mudança. Então, eu trouxe esse bônus para os meus mentorandos, como eu já havia comentado aqui, uma semana antes da prova. E aí, quando eu trouxe a meditação, e o legal da meditação guiada é que o Bernard criou uma meditação própria para o concurseiro. Então, ele criou uma meditação personalizada. E nessa meditação, à medida que ele foi trazendo os elementos, os meninos conseguiram enxergar, visualizar o dia da prova. Do momento em que eles acordavam até o momento posterior à prova. E como isso foi gratificante, foi um momento que foi incrível, que eu trouxe de bônus para os alunos, e foi assim um momento realmente muito mágico. Então foi muito bom, né? Os alunos trouxeram devolutivas muito boas, devolutivas incríveis. E é engraçado como ontem um aluno atual, sem saber de nada, foi e falou, Thaís, eu acho que ia ser muito legal se você trouxesse alguma coisa de saúde mental. E eu falei com ele, calma, já tem aí planejado, né, Bernardo, que esse mês nós vamos falar firme de novo, com uma outra turma, justamente para poder falar de meditação, dos benefícios, trazer um bônus para o pessoal, porque agrega, né? Eu costumo falar com os meninos que a mentoria não é só você aprender a estudar, é isso e muito mais. Envolve saúde mental, envolve autoconhecimento, envolve técnicas estratégias. Então, é um todo que eu venho trazendo dentro da mentoria de concurso público, buscando sempre melhorar o desempenho. E quando a gente pensa em melhorar o desempenho, não é só fazer questões. Melhorar o desempenho é também cuidar da nossa saúde mental. Por isso que é tão importante associar a meditação com o quê? Com a preparação para concursos públicos. Então, gostaria de ir caminhando assim, já para o final do nosso bate-papo. A gente tinha prometido trazer um presente para vocês. Então, o Bernardo trouxe um presente para vocês. Um pouquinho ele vai explicar e vai fazer com vocês um exercício que é um presente nosso para quem está aqui nos honrando, assistindo a nossa live e, posteriormente, quem está assistindo aí também pelo YouTube. Pessoal, é o seguinte, meditação você tem que ser igual ao concurseiro, é estilo de vida também. Igual quem é vegano, igual quem estuda para concurso, né? Então, é um estilo de vida que nós assumimos. Então, por ser um estilo de vida, é necessário prática, é necessário constância. Não é de uma hora para outra que você vai começar a perceber os efeitos. É com prática, é com constância. Então, isso é relativo. Às vezes, em 30 dias, você já começa a observar as mudanças que estão acontecendo, né, na sua mente. Então, para que possamos entender um pouquinho, de uma forma bem simples, essa meditação, eu irei fazer aqui agora com vocês técnicas de respiração. Por quê? Porque é o básico. A pessoa que tiver em mente a necessidade, a prática de fazer uma simples respiração, de dar uma pausa, está no trabalho, está estudando, começa a perceber que as coisas não estão fluindo, a matéria não está sendo absorvida, naquele momento que você precisa dar uma pausa, faz uma respiração, segura, está tranquilo, e depois você volta a fazer.
Então, o presente é esse. Eu vou fazer aqui uma respiração com vocês, que é chamada respiração de 4 tempos, onde nós vamos inspirar durante 4 segundos. Depois, no momento que você inspirar, você vai segurar por 4 segundos. Depois, você vai expirar. E depois você vai segurar. Inspirar 4, segura 4 e depois volta todo o processo 3 vezes. Quero saber se o pessoal está... E, primeiramente, queria fazer uma pergunta, Thaís. O pessoal aqui que já faz meditação, se tem aqui algum concurseiro ou alguma pessoa aqui que já pratica, que já conhece essa prática de meditação, que tem hábitos de fazer respiração quando está estressado, quando está nervoso. Olha, pessoal, manda aí no chat. Vamos ver se tem alguém, né? Estou vendo que o pessoal está entrando aí ainda. Então, tem alguém aí que faz meditação? Eu conheço algumas pessoas que não sei se ainda fazem, mas que já fizeram. Então, se quiser mandar aí também no chat, para o Bernardo saber. E se conhece também essa técnica que ele vai fazer agora com vocês, que é a de respiração. Então, Costa Coelho 593 falou, eu já conheço. Então, ela já conhece aí a técnica. Sim. Não sei, né? Às vezes até já é mentorando a sua, eu não sei. Eu ia falar isso agora. Uma coisa boa. Maravilha. Gente, então vamos lá. Então vamos... Doutora Priscila, isso aí, bacana. Uhum. Pessoal, então vamos lá. Eu vou consultar. Ferreira 204. Levantou a mão, faço também. Pessoal, sim. Legal, pessoal aí, né? Esse pessoal aí que são os meus mentorandos, né? Eles conhecem, sentiram essa prática, sentiram o prazer, o efeito, né? Perceberam o efeito, as coisas que toda beleza, né? Tudo que ajudou bastante nesse processo. Então vamos lá, gente. Eu convido vocês a, se vocês estiverem sentados, né, numa posição, fique numa posição sentada, busque deixar a sua coluna de uma forma mais confortável, para que você não force muito a sua coluna, né? Então é importante você sentar com a coluna bem encostada e os pés no chão. E vou pedir para vocês também que vocês abram as mãos e colocam elas sobre os joelhos. E nesse momento, eu peço para que possa ser assim mais profundo, para que possa ter assim mais relaxamento, de uma forma mais descontraída também, e vocês possam fechar os seus olhos. Nesse momento que vocês fecham os seus olhos, lembra que todo o esforço que você está fazendo, os seus estudos, toda a sua dedicação, todo o seu cansaço, tudo aquilo que está te incomodando, mas dentro de você existe a luz, existe a sabedoria, existe a inteligência, existe toda a positividade, existe um ser que habita o seu coração, existe uma pessoa que te ama muito, essa pessoa que te criou. Então você feche seus olhos nesse momento. Se mais que venham pensamentos querendo tirar o seu foco, tirar esse momento de relaxamento, esse momento de descanso, comece a observar esses pensamentos na sua mente, mas sem fixar, ainda que sejam pensamentos ruins, pensamentos negativos, nesse momento de concurso, nesse momento de ansiedade, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento que você pensou em desistir, mas você a partir de hoje não irá desistir mais, pelas vezes que você se cobrou, pelas vezes que você se sentiu pressionado. Recorda isso nesses momentos, nesses pensamentos, mas apenas observe. Deixe que eles venham, né, que eles possam vir e eles possam ir de forma natural, de forma espontânea.
E nesse momento eu convido vocês a fazer uma inspiração. E durante essa inspiração, vocês irão contar mentalmente 4 segundos. Depois vocês irão segurar por 4 segundos. Depois vocês vão expirar, contando 4 segundos. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E depois segurar e depois fazer mais 2 vezes. Então vamos lá. Inspire. Quatro. Agora segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Segura novamente, mais 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Faça a inspiração. 1, 2, 3, 4. Segure. Respire. 1, 2, 3, 4. Segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Agora eu quero que vocês, nessa última respiração, vocês façam essa respiração com a mão em sinal de gratidão. Gratidão pela sua vida, gratidão pelos desafios, gratidão por tudo que você já viveu, gratidão pela sua saúde, gratidão pela sua inteligência, gratidão pelo seu conhecimento. E aí, no momento da inspiração, eu não irei fazer, mas eu vou contar e vocês fazem. Quando vocês forem expirar, vai expirando, contando 4 segundos. Então vamos lá, vamos inspirar. Eu vou contar. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Agora solte. 1, 2, 3, 4. Com os olhos fechados, abre um leve sorriso. Faça um alongamento, estique seus braços, estique suas pernas. E quando você se sentir à vontade, você pode abrir os seus olhos depois desse momento de agradecimento e esse momento de alongamento, desse momento de exercício. E lembre-se que isso é um exercício que você pode fazer. E o meu conselho, a minha dica, é que você, que é iniciante, comece a fazer 1 minuto a cada 1 hora. Faça essa respiração todo dia. E o meu conselho é que você, que está prestes a fazer concurso, comece a fazer isso 1 semana antes. Vai se preparando. Vai preparando para a guerra, vai preparando para a batalha, vai preparando para o desafio. Porque isso vai ajudar muito no seu processo de acertar questões. Às vezes você erra, não é porque você não sabe, é porque você está ansioso, é porque você acha que não sabe, mas você sabe. Mas devido à ansiedade, isso te bloqueia, isso dificulta o seu aprendizado. Então, se você fizer isso todo dia na sua vida e aí com o tempo, você for evoluindo, fazendo mais inspirações, aumentando esse tempo, isso vai começar a ser rotina, isso vai começar a ser uma prática, e isso vai começar a ter constância na sua vida. E você irá começar a observar os efeitos que a meditação e o poder que a meditação pode fazer, além de você poder desenvolver a sua inteligência emocional, que é fundamental quando se trata de concurso público, seja qual for o desafio que você irá fazer. Maravilha! Gente, que coisa boa, né? Sua mentoranda está falando aqui, melhor coisa é fazer meditação.
E realmente só nesse início aqui, nesse primeiro, digamos, desse primeiro exercício, já deu para sentir. E eu espero que vocês tenham sido impactados da mesma forma que eu fui, com essa leveza que a gente sente, né? Então, tem essa dica realmente do Bernard de fazerem mais vezes durante todo o processo de preparação, ou então, pelo menos, uma semana antes da prova, para auxiliar a chegar mais em sintonia com você. E essa sintonia vai te dar tranquilidade ao longo da sua prova para que você consiga ler todas as questões com tranquilidade, resgatando todo aquele conhecimento, aquele conteúdo que já está fixado, porque você fixou durante o processo de preparação. Então, sempre lembrem-se, vocês já sabem, vocês têm conhecimento. O processo de preparação é para te conduzir a fazer uma excelente prova. E que naquele momento você precisa estar tranquilo, precisa estar bem, conectado consigo, para que assim, de fato, você faça uma excelente prova. Então, acho que é isso, né? O recadinho que a gente queria deixar para vocês. Acho que foi muito bom, muito proveitoso, um bate-papo que com certeza, com esse grande finale, trouxe muito mais refinamento à nossa live. Então, gostaria de te agradecer, Bernard, agradecer pela disponibilidade, agradecer por ter me honrado. Então, a honra para mim é algo muito forte, né? Então, quando você me honra, trazendo um conteúdo de qualidade para os meus seguidores, para os meus alunos, você está engrandecendo ainda mais o nosso vínculo, o nosso laço. Então, fico muito feliz, muito satisfeita. Gostaria de saber se você quer deixar uma palavrinha final aí para os meninos, para a gente poder encerrar. Só fazer algumas considerações finais, né, que eu acho importante. Para as pessoas que ainda não nos seguem, né, no Instagram e desejam acompanhar o nosso trabalho, tanto o trabalho da Thaís, concurseiros aí que gostariam de conhecer o trabalho da Thaís e o meu trabalho de meditação, que vocês possam nos seguir, né, no Instagram, por gentileza, nós iremos agradecer muito acompanhar o nosso trabalho, porque o trabalho não é só nosso, o trabalho também é de vocês. Nós buscamos sempre honrar, a palavra certa é essa, de honrar, de passar qualidade, de dar valor. Nós estamos aqui sempre, né, Thaís, trabalhando, estudando, criando novas ideias, traçando estratégias. Não é um trabalho fácil. Nós também temos as nossas ansiedades. Eu mesmo estava um pouquinho ansioso, não posso negar isso, antes dessa live, então é normal. Então, que vocês possam nos seguir. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é, por mais que esteja difícil, às vezes, as escolhas, faça as devidas escolhas e escolha o concurso que realmente você quer, o que você deseja. Busque afastar de toda a negatividade possível. Eu sei que é difícil, mas o concurso, como ele não mede só a inteligência, ele também mede o psicológico. Então, é muito importante você aprender a controlar a ansiedade e, principalmente, saber lidar com todos esses fatores externos. Então, faz a sua parte, estude. Não estude de qualquer forma, estude com estratégia. A Thaís mesmo tem um trabalho de organização, de planejamento, de analisar o perfil da pessoa. Então, é fundamental que você que esteja querendo estudar, que você que esteja querendo prestar concurso, é importante você estudar com estratégia, saber as matérias que mais caem, os assuntos que são mais cobrados, entender o que a banca está cobrando de você, entender os assuntos que estão sendo explorados. Porque a partir do momento que você tem esse conhecimento e depois você começa a ter o seu autoconhecimento, você se torna uma pessoa hiper poderosa, de muita capacidade, de muita competência. Porque você é muito mais. Imagine você como um oceano. Você não tem medidas. Você é um ser de que não tem medidas. Você seja o protagonista da sua vida. E aprenda a redimensionar.
Olhe para a solução. Não foque no problema. Ah, eu preciso estudar isso. Eu não sei informática. Cara, você tem que estudar, porque se cai informática no seu concurso, se você não estudar, vai te prejudicar na hora do resultado. Então você tem que saber o que você não tem. A sua fraqueza, saber as suas forças, saber as suas fraquezas, para que você possa ter um desempenho. E lembre-se, nunca dê força para a sua ansiedade. Aprenda a redimensionar. Quanto mais você minimizar o tamanho da sua ansiedade, melhor você vai saber lidar com isso e, consequentemente, o seu resultado virá em breve. E se você ainda não conseguiu, e uma dica que eu te dou e um pouco do que eu falo é: continue estudando, porque a sua hora vai chegar, né? A sua hora vai chegar, você precisa ser persistente, você precisa dar continuidade, e isso um dia, você perseverar, não é, realmente, a pessoa falou, aquele cara falou, realmente, todos nós falamos isso, né? A gente ouve muito isso de professores aí, como a Geilza, né, do Gran Cursos, ela fala, é estudar, não adianta você querer decorar, porque é um processo de repetição, né? O nosso cérebro, ele aprende por um processo de repetição. Então, a dica que eu dou, galera, estude. E se você pensar em desistir, não desista. Não desista. Porque cada escolha tem uma consequência. Toda ação que você fizer vai gerar uma consequência depois e você pode se frustrar. Não permita que isso aconteça na sua vida. Quando você pensar em desistir, descanse, para que você possa ter clareza e voltar a fazer aquilo que você estava fazendo antes, que é dar continuidade aos seus estudos. Muito obrigado, galera. Agradeço a todas as pessoas, os seguidores da Thaís, os meus seguidores. Muito obrigado, gratidão. Que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês. Que vocês possam, a partir de hoje, ter mais coragem, serem protagonistas e, principalmente, disciplina. Disciplina é o que mantém os motivos para que você haja em busca do seu objetivo. Ótimo, maravilha, Bernardo, acho que o recado é muito esse. Então, já que você puxou sardinha para o meu lado, eu vou puxar também. Se vocês querem estudar com qualidade, de forma direcionada e focada, entender estratégia para concurso, saber o que a banca mais cobra, como é que cai, qual é a ordem, se está perdido, mentoria serve justamente para isso, e eu estou aqui à disposição para auxiliá-los, mesmo que seja com dicas, tanto aqui no meu Instagram, assim como no meu canal do YouTube. E todo aluno meu sempre recebe esse bônus incrível com o Bernard, e a gente sempre consegue combinar aí também pacotes exclusivos para quem é aluno meu, para poder fidelizar também com o Bernard. Então, é agradecer vocês por estarem aqui, por me honrarem o Bernard todo esse tempo. E uma coisa que eu costumo dizer, que vai muito também ao encontro que o Bernard trouxe agora. Pode demorar, mas a vitória vem. Então, não desanimem. Vocês descansem, é a dica que o Bernard deu hoje. Mas não desistam. Podem ter dias bons e dias ruins, mas só passa quem não desiste. Então, perseverem, porque pode demorar, mas a vitória vem. Um abraço a todos. Tenham todos uma excelente noite e também uma luz muito grande aí na caminhada. Valeu, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por tudo. E que venha próximos desafios na nossa vida, né, Thaís? Com certeza. Um beijo. Beijão, galera.